Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Beleza? Combinado? Deixa eu só ver. O som. Eu tenho que aumentar aqui, porque eu falo mais baixo. Então, deixar o som certinho aqui. Música tá rolando. Está rolando. Bora então pro relato de hoje, que é este daqui. Cadê? Tô perdida hoje aqui, gente. É este daqui, uma amizade e uma missão. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, Matheus, crianças e assombrados. Meu nome é Fulana, mas sei que me chamará de Fulana. E esse é o meu terceiro relato. Já tive outros 2 contados pela sua linda voz. Vi que o pessoal gostou e tô mandando esse aqui agora. E tenho muitos outros que irei mandando sempre que eu conseguir escrever. Bom, o relato que vou contar hoje é uma história que me emociona, pois tem a ver com uma amiga minha que amo muito. Separarei em capítulos para que vocês possam compreender a história. E pode ler tranquila, pois todos os nomes do relato estarão trocados. Capítulo 1. O início da amizade e a despedida. O ano era 2016. Eu tinha me separado do meu marido e conhecido o meu atual esposo, que na época era o meu namorado. Porém, as coisas não estavam muito fáceis para mim, uma vez que eu voltei a morar com a minha mãe e com meu padrasto. E ela não aceitava muito bem o fim do meu casamento e o meu novo relacionamento. Mas essa é uma outra história. Fato é que o meu então namorado, aqui chamado de João, tentava fazer de tudo para me ver bem, e isso incluía me integrar à família dele. Certo dia, ele resolveu me levar em um churrasco de família, com primos e tios, e foi então que conheci a Pink, que era uma prima dele. Como nos demos bem! Pink era uma moça humilde, simples, leve e me recepcionou muito bem. Além disso, ela acabara de descobrir que estava grávida, mas pasmem, já estava de 5 meses. E isso foi assunto para toda a tarde, né? Já que eu ainda não era mãe, mas me interessei por toda a história de como ela havia descoberto a gravidez, como seria o parto, entre outras coisas. Desde aquele momento, eu e Pink nos tornamos grandes amigas, a ponto dela me avisar que estava indo para a maternidade ter o seu pequeno Rafael e depois eu ir visitá-la ainda lá. Em 2019, eu descobri a minha gravidez e a Pink, que se mudou nesse meio tempo para outra cidade, ficou sabendo pelo WhatsApp da notícia. Mas isso não a impediu de demonstrar toda a sua felicidade. Ela me dizia o quanto era bom ser mãe, o quanto ela ia me dar dicas. Como foi bom receber aquelas mensagens. Só para contextualizar, eu fiquei grávida, mas não havia conseguido terminar de construir a minha casa. Ela estava só na laje. Atualmente eu moro em um condomínio de chácaras e mais tarde, antes mesmo da minha bebê nascer, eu me mudei para cá. Quando ela estava grávida, a casa dela não estava pronta, mas antes mesmo do bebê nascer, ela acabou se mudando para esse condomínio de chácaras aí. Eu me mudei para cá, onde toda a família da Pink também mora. Guardem isso, pois será importante para vocês entenderem o resto da história. Então ela foi morar, antes do bebê nascer, ela foi morar para um condomínio de chácaras, onde a família da Pink também morava. Em um certo dia, o João, que nesse momento já era meu marido, estava aqui na nossa casa terminando a construção. Sim, ele trabalhou como servente de pedreiro para a obra sair mais barata. E a Pink veio para minha cidade ver os parentes e, é claro, me ver também. O seu irmão, que mora 3 casas abaixo da minha atual casa, estava dando um churrasco. Acontece que eu, grávida de 3 meses, passava mal até tomando água. Jesus, que fase difícil esses primeiros 3 meses. Eu não queria nem saber do cheiro de churrasco, eu simplesmente não aguentava. O João, meu marido, insistia, dizendo: vem pra cá, a Pink tá aqui, ela quer te ver. E eu dizia: diga pra ela que eu tô muito mal, fala pra ela que da próxima eu vou. Então, eis que ela me deu o seguinte recado através do meu esposo, que o transmitiu pra mim apenas quando chegou em casa.
ela disse assim, quer dizer, ele transmitiu o recado dizendo, né? A Pink disse que é pra você ir lá amanhã almoçar com ela. Nem que seja vomitando e passando mal. Não tem problema, ela quer te ver. Ana, parecia até um ultimato. No outro dia, era domingo de manhã. Por um milagre, acordei bem, sem aquela náusea terrível, e o João reforçou. Vamos lá ver a Pink. E eu disse, tá, então vamos. Cheguei até o local. A Pink me recebeu feliz, conversamos a parte da manhã toda e, pasmem, eu consegui almoçar. Depois do almoço, ela decidiu dar um banho no Rafael, seu filho, que já estava com quase 2 aninhos nessa época. O banheiro do quarto da casa em que estávamos tem uma banheira e dá para sentar na cama e vê-la perfeitamente, ver a banheira perfeitamente. A Pink então colocou o Rafael ali, com a banheira no raso, sentou-se na cama e começou a olhar o Rafael profundamente, enquanto ele se deliciava com o banho e ria muito. Eu ainda não tomei antialérgico, mas eu preciso. Nunca precisei tomar antialérgico, mas o tempo passa, né? A gente vai ganhando alergias que antes não tinha. Continua, olha lá. Helicóptero. Christian Grey, chegou sexta-feira, já tá vindo. Falei, não, preciso trabalhar ainda, tem coisa pra fazer. Ai, vamos lá, continuando. Ai, me perdi aqui. Então, aqui, a Pink começou a olhar para o Rafael profundamente enquanto ele se deliciava com aquele banho e ria muito. Ela olhava o filho com ternura, paz e um pouco de angústia. Eu, percebendo o momento, a deixei ali pensativa por 1 minuto e depois voltamos a conversar. Logo após o banho do Rafael, a Pink decidiu que era hora de ir embora. Todos estranharam, pois nem era 2 da tarde ainda, e a cidade em que ela morava não era nem tão longe assim. Seria possível eles partirem por volta das 5 da tarde e chegarem lá à noitinha. Mas ela insistia que precisava ir. Então ela entrou no carro, despediu-se de todos, inclusive de mim, e foi embora. Eu, com aquele sono de grávida, também fui embora. Cheguei em casa e peguei num sono profundo. Quando acordei com a voz do meu cunhado dizendo, morreu. Daí, então, eu dei um salto, né? Dei, então, um salto da cama e perguntei ao meu esposo que, né, morreu quem? Que nesse momento já entrava no quarto meio desorientado. E assim eu perguntei, quem morreu? O João me olhou meio que desesperado e me disse, calma, mas eu acho que a Pink morreu. Sim, Ana, a minha amiga Pink, que 2 horas antes estava almoçando comigo e com seus familiares, entrou no carro e no meio do caminho o seu carro colidiu de frente com outro carro na pista contrária. Ninguém sabe dizer o que aconteceu direito, mas a colisão foi tão feia que a Pink faleceu na hora e mais 2 outras pessoas do outro carro também morreram. O bebê, o Rafael, graças a Deus e por um milagre, teve apenas ferimentos leves. Mas o marido dela ficou em estado grave, entrou em coma minutos depois, mas antes conseguiu pedir: ajudem a minha esposa. Porém, já era tarde demais. Ah, Ana, o meu mundo caiu. Eu entrei em crise, a minha barriga doía tanto, as pessoas começaram a tentar me acalmar, de tanto que era o meu desespero. Como podia minha amiga ter morrido? Não era possível. Eu tentava me acalmar, todos ao meu redor tentavam me acalmar, afinal eu estava grávida, eu não poderia passar por fortes emoções. Felizmente eu consegui ir me acalmando aos poucos, mesmo inconformada com a situação. Foi então que fiz uma coisa que me arrependi por muito tempo de ter feito. Capítulo 2, o encontro com Pink após o acidente. Para contextualizar, a Pink era católica, e eu não sei bem dizer se eu acreditava em reencarnação ou algo do tipo, e foi isso que me deixou aflita, porque eu e meu esposo somos espiritualistas, acreditamos em reencarnação e sabemos que o desencarne, quando é assim, de uma forma tão agressiva, pode fazer com que a alma fique perdida, sem entender o que aconteceu.
Pois bem, Ana, eu vou te falar como eu falei para os meus amigos próximos quando contei essa história que eu vou contar a você e aos assombrados. Tem hora que a gente pensa que entende das coisas, né? Mas só pensa mesmo. Eu, na minha ignorância, acreditava que se eu pudesse encontrar de alguma forma o espírito da Pink e pudesse avisá-la de que ela havia falecido, eu conseguiria ajudá-la a fazer a passagem de uma forma mais tranquila. Ai, como eu estava enganada. Então, foi o momento que eu pedi uma coisa que nunca havia pedido antes. Eu pedi aos seres ajudantes espirituais que, quando eu dormisse, a minha alma pudesse se encontrar com a da Pink e que eu pudesse avisá-la. Ah, mas quem eu estava pensando que eu era, né? Quem? Alguém com dons extraordinários? Alguém que estudou muitos anos e sabia o que estava fazendo? Não, eu definitivamente não era ninguém desse tipo. Pois é, Ana, só que mesmo não sendo essa pessoa, atenderam o meu pedido. Na noite da morte de Pink, eu deitei na cama exausta, triste, angustiada e só pensava em encontrá-la. O corpo dela ainda estava no IML, de uma cidade perto de onde ela havia morrido. Demoraria para chegar na nossa cidade. Adormeci em pouco tempo e foi nesse momento que tudo aconteceu. Eu cheguei a um local que era uma espécie de estação. Havia um portão de grade que separava o pátio de dentro e lá tinha uma sala. Chegando mais perto ali, havia um homem nesse portão e do outro lado eu consegui ver a Pink, gritando, brava, raivosa, com algumas pessoas de branco em volta tentando acalmá-la. E a Pink gritava: "Não, não, isso não pode ter acontecido, é mentira!" Dava para sentir que o seu desespero não era só pela morte, mas por ter deixado seu pequeno Rafael para trás. Eu acho que só quem é mãe sabe que o nosso maior medo não é morrer, mas sim morrer e deixar um filho pequeno, sem saber se ele vai ser bem cuidado. Isso é o pior pesadelo que uma mãe pode ter. Eu, também desesperada, queria ir ao encontro da Pink, tentar ajudá-la, dizer que o Rafael estava bem, que a família dela ia cuidar dele e que eu sentia muito. Mas o homem que estava nesse portão e que também estava de branco me disse: "Não, você não pode ir lá. Veja como ela está. Ela não é a amiga que você conhece. Ela é puro ódio e raiva agora. Mas isso vai passar." E continuou falando: "Deixamos que você viesse, mas você não pode passar daqui. Sua amiga está muito triste, brava, pois deixou um filho pequeno. É natural que seja assim. Mas não se preocupe, ela está sendo cuidada." Eu fiquei horrorizada, apavorada. Na verdade, era um sentimento de impotência que tomou conta de mim. O homem, percebendo a minha reação, dizia: "Acalme-se, ela terá um bom tratamento, volte para casa, volte para sua vida, cuide do seu bebê que ainda está dentro da sua barriga, deixe que o tempo te entregará respostas." Eu já não tinha mais certeza de nada. Com o ódio que a Pink estava, o meu medo é de que ela não quisesse ir embora e ficasse vagando por aqui. Mas eu resolvi voltar, porque nada poderia fazer ali. Me lembro de sair caminhando na direção contrária daquele portão, deixando para trás apenas os gritos de choro e raiva da Pink. E depois disso, acordar. Eu acordei me sentindo tão envergonhada, porque eu realmente achei que eu poderia ajudá-la, mas parecia apenas uma curiosa do lado de fora do portão. Como isso me doía. Me restava apenas rezar para que os seres conseguissem convencer a Pink a fazer a passagem. Contei essa experiência ao João, que me disse que realmente não é bom brincar com essas coisas, mas que era para eu rezar por ela. Decidi que eu não iria ao velório. Até mesmo os irmãos da Pink me aconselharam a não ir, dizendo: "Tenta descansar, ela não vai querer que você prejudique a sua gravidez por isso." Mas a Pink nunca saiu da minha cabeça. Nunca. Capítulo 3. Respostas. 3 anos se passaram da morte da Pink, mas eu jamais poderei esquecê-la, já que tanto a mãe quanto o filho de Pink, Rafael, eles são meus vizinhos, e hoje o menino tem 5 anos de idade. A minha filha quase 3, e eles são amigos. A verdade, no entanto, é que aquela noite nunca saiu da minha cabeça, e sempre que eu me encontro com espíritas, eu conto esse relato. Só que eu não sabia que era com
Só que eu não sabia que era contando esse relato que aconteceria o que aconteceu. Bom, agora em dezembro de 2022, meu marido e eu fomos a uma pizzaria em uma confraternização de fim de ano com a equipe de trabalho dele. A única pessoa que eu conhecia era o patrão do meu marido. Mas eis que chega um rapaz, sua esposa e sua filha, e se sentam perto da gente. Esse rapaz também trabalhava com meu marido, e então sua esposa se sentou em frente a mim. Começamos a conversar, porque eu gosto de fazer novas amizades, então logo o papo fluiu. Foi então que o João, meu marido, disse: Fulana, essa é a Lucy, que eu te falei. Ela frequenta o centro espírita dos nossos amigos Pedro e Júlia. Pedro e Júlia frequentam a nossa casa e são kardecistas. Nós gostamos de trocar muitas ideias sobre o espiritismo e eles haviam comentado sobre Lucy, uma moça com incríveis dons de visão, audição e psicografia. Eu, animada, pois gosto de falar desses assuntos, logo disse: que legal! Bom que podemos ter altos papos, mente aberta, né? E do nada eu senti uma vontade enorme de contar a história que eu contei para vocês logo acima. E eu disse: Lucy, eu vou te contar uma história de uma experiência que eu tive, mas que me arrependo muito de ter pedido para ter, porque foi horrível. Foi então que a Lucy parou até de comer a pizza. Ela parou até de comer a pizza que estava comendo e começou a olhar profundamente nos meus olhos enquanto eu começava a história. A cada momento que eu contava, a Lucy ficava mais interessada, ao ponto de que os seus olhos começaram a se encher de lágrima enquanto eu contava. Eu tentava preservar a identidade da minha amiga, não citando nomes, mas foi então que, sem querer, eu falei o nome Pink. Ela me interrompeu na hora e me disse: Pink? Mas espera aí, a Pink, filha da Maria? Me questionou dizendo o nome da mãe da Pink. E eu respondi, até meio que sem jeito, né? Respondi: sim, ela mesma. Por que, você conhece? E então ela disse: sim, ela é minha prima de 2º grau. Inclusive, eu tenho uma coisa dela para contar para você. Termine de contar o que aconteceu nessa experiência que você teve, se referindo àquele sonho que eu tive na noite da morte da Pink. Pois depois eu vou te contar algo muito importante. Na hora eu fiquei meio surpresa, tipo, que coincidência ela ser prima da Pink, mas aí eu terminei o relato. Foi então que a Lucy me disse: Fulana, a Pink mandou um recado para a família dela lá no centro que eu frequento. E eu disse ainda mais surpresa: mandou? A família já sabe? Por favor, me diga o que ela disse. A Lucy então começou a explicar o que havia acontecido. Agora, esse será o pequeno relato dela, da Lucy. A minha avó é uma das pessoas católicas ao extremo. Ela tem 80 anos e nunca acreditou em vida após a morte ou coisas do tipo. Inclusive, tinha até medo só de passar perto do centro que eu frequento. Mas tudo mudou 2 meses atrás. Certo dia, minha avó me procurou no meu trabalho, aflita. Ela disse que tinha 2 semanas que não dormia mais, porque toda noite tinha uma moça que vinha se sentar à beira da cama dela e ali ficava por horas. Um dia ela questionou essa moça dizendo: o que você quer? E ela respondeu: nada, só me deixe ficar aqui. Acontece que a minha avó não estava aguentando mais isso. Foi então que pediu a minha ajuda, implorando para que eu a levasse no centro em que eu frequento, para que assim dessemos um jeito. Eu levei ela em uma sessão de descarrego, por assim dizendo, e foi aí que tudo aconteceu. A mesa estava composta por mim e mais 2 médiuns, e assim que começamos as orações, a moça que estava com a minha avó incorporou em um dos médiuns e começou a falar. Ela disse que o seu nome era Pink e que era a moça que havia morrido 3 anos antes em um acidente de carro, onde o filho e o marido sobreviveram. Os médiuns então começaram a falar para ela que ela não deveria estar mais nesse plano, que precisava partir, mas que se ela estava preocupada com o filho, não precisava, pois ele estava sendo bem cuidado. E foi então que ela disse. A Pink disse o seguinte: eu não estou aqui por isso. Eu amo e sempre amarei o meu filho, com certeza.
A saudade que eu sinto dele é enorme, mas eu já fiz a passagem. Eu já estou do outro lado e tive a permissão de visitar a minha família. Eu vi o meu filho, eu matei a saudade. E sempre que tenho permissão, eu venho visitá-lo. Mas o que me preocupou foi o fato de que tem pessoas que ainda choram muito por mim. Por isso, eu implorei para ficar e tentar me comunicar. Então me foi dada a orientação de que eu ficasse com essa mulher, pois ela seria o caminho para que eu pudesse dar o meu recado. Eu não irei voltar mais, porque eu confio que o recado chegará até a minha família. Por favor, digam a eles que eu estou bem. Eu realmente estou bem. Não chorem por mim. E depois de contar isso, a Lúcia então continuou. Eu realmente fiquei sem entender. A minha avó é sim muito amiga da mãe da Pink. Isso é fato. Mas depois disso ela caiu doente e não conseguiu dar o recado. Eu, apesar de ser prima da Pink, não tenho muito contato com a família e não sei se receberiam bem o recado. Afinal, eles podem inclusive nem acreditar no que eu estou dizendo. Eu só sei que a Pink está bem, mas está preocupada com aqueles que ainda choram por ela. Depois de ouvir tudo aquilo, né? Eu disse a Pink: fique tranquila, pois a família vai receber o recado. Eu vou transmitir esse recado com todo o cuidado que esse assunto merece. Foi então que Lucy me disse: fulana, acho que essa missão é sua mesmo. Porém, eu tenho também um recado para te dar. Escute bem. Você, até hoje, se diz ter se arrependido muito de ter pedido para ver a Pink no dia de sua morte, pois acredita que não conseguiu ajudá-la da forma que queria. Mas eu te digo que ajudou sim. Em meio ao desespero em que ela sentia, por não entender o que estava acontecendo, e a dor de ter que se separar de sua família, principalmente do seu filho ainda pequeno, ela viu você, do lado de fora do portão. Olha. Foi um rosto conhecido em meio a tantas pessoas desconhecidas. E no momento em que você chegou no portão, os ajudantes espirituais que estavam ali puderam acalmá-la um pouco, dizendo: veja, está tudo bem, até a sua amiga está ali fora. E foi então que aos poucos ela foi se acalmando e pôde ser levada para se tratar. Sim, assombrados, porque mesmo depois da morte, o espírito que desencarnou precisa de tratamento para se desprender do plano material. A Lucy então continuou: você só não teve permissão para ver a sua amiga de perto naquele momento, porque além de toda a revolta, o seu corpo ainda estava com todas as marcas do acidente. Imagine o quão traumatizante não seria para você. Saiba, fulana, não pense mais que você não ajudou, pois você ajudou sim. Eu me senti tão aliviada com aquelas palavras. E depois dessa conversa séria, terminamos a noite com outros assuntos e voltei para casa com a certeza de que eu tinha uma missão: transmitir a mensagem. E assim eu fiz. Chamei a cunhada da Pink aqui, ela é muito amiga minha também, e contei toda a história, do início ao fim. Eu não escondi nada, pois até então eu nunca havia comentado sobre isso com um familiar da Pink. Era muito pesado, né? Eu disse que se ela não acreditasse, tudo bem, mas era o meu dever dar o recado. Ela agradeceu e disse que ia repassar a todos, inclusive para a mãe da Pink. Sim, Ana, o recado foi dado. A família ficou em uma reflexão profunda, porque sim, muitos ainda choravam pela morte da Pink. E assim eu pude compreender que os caminhos que a vida toma nem sempre são claros e objetivos. A Pink confiou que indo atrás daquela senhora, sua mensagem seria passada, e foi. Quanto aos familiares da Pink, o marido, mesmo depois do coma, sobreviveu, mas tem sérios problemas de saúde até hoje. Vive em uma situação de quase miséria na cidade em que moravam antes do acidente. A família da Pink não o aceita mais, porque a culpa pelo acidente, principalmente, a família da Pink não o aceita mais porque o culpa pelo acidente, principalmente os irmãos da Pink. O filho da Pink mora com a mãe dela, que é a minha vizinha. Eu não consegui contar diretamente para ela tudo isso, por isso eu pedi à cunhada que eu fizesse. O assunto era muito delicado. Porém, eu tenho um carinho enorme pelos dois. Eu agradeço a Deus por ter ido naquele almoço,
por passar junto com a Pink os seus últimos momentos. Isso foi muito importante para mim. E a lição, assombrados, é viver cada minuto da vida, principalmente aproveitar os momentos com os nossos filhos, pois nunca saberemos quando será o último abraço, a última visão deles brincando, rindo, felizes. A vida é um sopro, e mesmo com a consciência de que existe um caminho espiritual depois dela, ainda assim a dor de ter que se separar dos seus entes queridos existe, mas pode ser diminuída quando sabemos que vivemos tudo o que podíamos viver com as pessoas que amamos. Bom, esse foi o meu relato. Fiquem com Deus e até uma próxima. Gente. Então, parece que ela sabia. Ou o que aconteceu ali? Por que ela ficou daquele jeito olhando pro filho na banheira? Que até você percebeu, né? A moça que nos conta essa história percebeu que ela ficou um pouco distante olhando pra ele. Por que ela insistiu tanto em ver a amiga, né? Tanto que ela falou, deixa pra uma próxima, eu não tô bem. Não, vamos, eu tenho que te ver. E por que decidiu de último, assim, quero ir embora? Se não tivesse ido aquele horário, talvez nada tivesse acontecido, mas as coisas acontecem, né? Mas essas coisas acontecendo, assim, né? Que ela falou, ela olhar pro filho, insistir que ela se encontrassem, e esse negócio de ir embora tão cedo. E o que aconteceu na estrada, né? Porque entrou pista contrária. Enfim. Depois, né, que ela falou aí o que eu acredito, nada acontece por acaso, né? Ela encontrar essa moça que passou o recado na pizzaria, junto com o colega de trabalho do marido, enfim, né? As coisas vão acontecendo. Bem interessante, triste, né? Mas esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!